Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Douglas Amalho e hoje estamos iniciando uma nova série de vídeos aqui no Road, que é o Tech em 10 Minutos. Qual que é a proposta dessa série? Nós vamos pegar temas dentro do universo do desenvolvimento de software e nós vamos destrinchar tudo para vocês de uma forma prática, em que vocês consigam pegar esse conteúdo e aplicar no dia a dia de vocês, dentro do projeto, da equipe, da empresa, certo? E o tema que nós decidimos começar a falar hoje é Domain Driven Design, isso mesmo. Mas antes de partir para o vídeo, um recadinho rápido para vocês que é: não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreve no canal e assina as notificações para receber conteúdo sempre que nós publicarmos. Semanalmente a gente está soltando vários vídeos aqui falando sobre desenvolvimento de software, agilidade, então tem muita coisa legal para vocês, certo? Sem mais delongas, vamos lá falar sobre DDD. Para começar a explicar DDD, eu vou me apropriar de uma frase do Vernon, que é um dos grandes autores dentro da literatura do Domain Driven Design, que nos diz que DDD é primariamente sobre modelar uma linguagem ubíqua em um contexto explícito e limitado. Mas o que isso significa? A linguagem ubíqua vai ser um conjunto de termos, verbos, substantivos que são empregados pelos especialistas do domínio para descrever os processos de negócio. Os especialistas do domínio são aquelas pessoas que vivem o problema, que sabem do problema e que precisam de uma solução que nós vamos materializar enquanto software. Então nós precisamos pegar esse dicionário de termos e utilizar isso na hora de construir a nossa aplicação. A gente não vai nomear as nossas classes com o padrão de projeto que nós estamos utilizando, o design pattern, com a infraestrutura, com a tecnologia, com a ferramenta, nada disso. Nós vamos utilizar os termos de negócio que são utilizados pelos nossos especialistas do domínio. E nós utilizamos isso, por exemplo, para começar a fazer o mapeamento dos nossos domínios. Se a gente está falando de uma aplicação de um e-commerce, por exemplo, uma loja, um rapaz que tem uma loja física quer começar a ter uma loja online, vai levantar um e-commerce, nos contrata, nós podemos entender que vendas é um dos domínios presentes nessa aplicação. Só que nós utilizamos DDD em geral porque os aspectos de negócio eles são mais complexos, mais difíceis de serem compreendidos e resolvidos do que os aspectos técnicos. E isso nos leva a fazer esse mapeamento de domínios e quebrar a nossa solução em vários domínios. Por quê? Porque quando nós temos tudo misturado num lugar só, quando o nosso monolito ele pega os nossos processos e condensa tudo junto, a gente está criando uma grande bola de lama. Em que sentido? Fica grande demais, complexo demais de entender e ainda mais complicado de manter. Então nós, em geral, mapeamos diversos domínios dentro da nossa aplicação. A operação de vendas, por exemplo, nós podemos entender que ela é suportada por outros dois domínios que eu vou colocar aqui. Que eu vou chamar aqui, por exemplo, esse de estoque. E eu vou chamar esse aqui de entrega. Dessa forma, nós temos três domínios em que a venda, ela por si só, ela não funciona sozinha. Ela precisa consumir dados, ela consome e envia dados de estoque e de entrega. Nós dividimos justamente para ficar mais fácil de manter. Só que nós chamamos que vendas é o nosso core. Exatamente porque o core é aquilo que detém a maior expectativa do cliente. É o core em que vai, em geral, produzir a maior quantidade de resultados. Então, o nosso venda para um e-commerce, para alguém que está começando a vender online, venda vai ser o mais importante para ele, certo? E aí, nós podemos determinar que vendas, então, é o nosso domínio core, estoque e entrega podem ser domínios de suporte, de apoio, certo? E aí vem um outro ponto que nós falamos lá no começo do vídeo, que é com relação ao contexto. O que vai ser o contexto, então, nesses domínios? Por exemplo, nós podemos chamar aqui o produto, aqui, nosso Pzinho, ele existe nos três domínios. Ele existe na venda, no estoque e na entrega. Então, nós podemos desenhar aqui P. Nós podemos desenhar aqui P. Ótimo.
Só que o que a gente está fazendo aqui? A gente vai utilizar o mesmo produto nos três? Depende. Olha só. O produto na venda pode significar um título, uma descrição, uma galeria de imagens, um preço. Só que o produto na entrega não é nada disso. Na entrega, o produto ele é mais peso, medida, certo? Enquanto que no estoque, o produto ele vai ser... por exemplo, a quantidade, o lote de compra do produto, código de barra. Então, tudo isso... O produto ele tem diversas, ele apresenta diversas características dependendo do contexto que você está olhando. E aqui a gente começa a explicar o que é contexto. O cenário em que uma palavra ou então uma expressão ela aparece, ela vai determinar o seu significado. Então, dessa forma, se nós temos significados diferentes para o produto, significa que o produto, aqui nesses três caras, eles estão em contextos diferentes. Então, nós podemos aqui desenhar o nosso contexto. Aqui. Ótimo. Então, dentro dos contextos, os domínios são livres para se desenvolver da forma como acharem melhor. Por quê? Porque o esquema em todos os contextos não é compartilhado. Dessa forma, esse produto ele é individual, esse produto também e esse produto também. Um não interfere no outro. Então, por mais que contextos não compartilhem estado e nem esquema, eles se comunicam. Por exemplo, nós podemos estabelecer um nível de comunicação aqui entre vendas e estoque. Da mesma forma como nós podemos falar que vendas se comunica com entrega. Então, eles não compartilham nada, mas eles se comunicam. A venda ela dispara, ela verifica no estoque se o produto existe. Da mesma forma como ela dispara uma ordem de entrega para o departamento de entrega fazer a entrega do produto. E nessa comunicação aqui, nós temos diversos padrões que podem ser utilizados. O que o pessoal mais utiliza na internet é o Shared Kernel, que é basicamente uma biblioteca de classes que é construída e ela é injetada dentro dos dois domínios, dos dois contextos, e aí o produto ele não é compartilhado, ele vem de uma outra instância que está entre os dois, e aí os dois domínios escolhem a forma como eles vão evoluir o produto. A gente tem vários outros padrões, como o Anti-Corruption Layer, como o Client Supplier, etc. Vocês podem... esses outros padrões vão ser temas de vídeos futuros aqui no canal. Mas, para o nosso contexto de hoje, saibam que existem padrões de comunicação aqui. Beleza. E qual que é a primeira camada de entrada no nosso contexto, nos nossos domínios? Nós temos a figura aqui do nosso app service. Então, o que o nosso Web Service vai fazer? Ele basicamente coordena os processos que são disparados pela interface do usuário e ele vai também coordenar transação, autorização, autenticação. Todos esses serviços, todas as ações que elas precisam ser executadas e elas não envolvem lógica de negócio, são executadas pelo Web Service. Então, é o Web Service que se comunica com o nosso domínio. Beleza, e o Web Service vai se comunicar com quem? Existem outras três entidades que fazem parte do contexto dos building blocks do DDD, que nós podemos chamar aqui de o nosso domain service. Certo? Nós temos domain service, nós temos, eu vou desenhar aqui, melhor aqui. Nós temos também a nossa agregação e nós temos também aqui, nós temos entidades e nós temos VOs. Beleza. O App Service, ele é o nosso primeiro hub, ele que vai justamente trazer a primeira camada que a interface tem contato e ela se comunica com o nosso domain service. O nosso domain service, ele vai fazer o quê? Ele vai criar agregações e ele vai manipular o estado da aplicação a partir delas. Como que isso acontece? Entidades e VOs, eles estão localizados sempre dentro da nossa agregação. Então aqui dentro nós temos várias entidades e vários VOs. E
essas entidades IVOs representam o estado da aplicação. Mas qual é a diferença entre eles? A entidade, ele é um indivíduo, ele precisa ser rastreado, ele precisa ser identificado e ele precisa ser auditado. Então essa nossa entidade, ele vai ter uma chave, uma identidade. E isso separa do VO. O VO não tem uma chave, não tem uma identidade, ele tem uma característica apenas. Por exemplo, eu, Douglas, sou identificado no Brasil pelo meu CPF, pelo governo federal, mas a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a minha altura, não importa. Isso tudo não tem identidade, isso tudo é característica, então isso tudo seria um VO. Para que a gente consiga alterar o estado da aplicação, que é a nossa entidade, o nosso VO, nós precisamos acessar uma agregação. A agregação, ele disponibiliza métodos públicos que vão ser consumidos pelo nosso domain service, e que a partir desses métodos públicos, ele altera o estado a partir de regras de negócio que estão dentro da aplicação. Entidades VOs podem ter regras de negócio também, mas em geral elas estão concentradas na agregação porque é justamente ela que protege. Beleza, mas eu comentei que existem regras de negócio que tem aqui dentro do nosso domain service. Quais regras de negócio estão aqui dentro? As que não podem ser encaixadas numa agregação, numa entidade. Quais? As que têm uma carga de trabalho muito grande, as que envolvem entidades e VOs que estão fora do escopo daquela agregação, todos esses caras são tratados pelo nosso domain service. Quais são as outras figuras que existem dentro do DDD? Beleza, DDD também utiliza repositórios que vão abstrair repo. Os repositórios, o padrão repository, ele vai justamente abstrair toda a camada de infraestrutura da nossa aplicação. Então, o domain service, ele vai se comunicar aqui com o nosso repositório e ele vai disparar alterações do nosso repositório. Ótimo! O nosso repositório, ele também pode disparar, ou melhor, tudo isso aqui, todos esses objetos que foram criados, nós podemos falar que tudo isso aqui é criado por uma factory. E o que essa factory vai fazer? A factory vai justamente garantir que o estado inicial, ela vai garantir que o estado inicial de tudo isso aqui seja válido. Ou seja, qual é o estado inicial de uma entidade, de um VO, de uma agregação? A nossa factory, ela vai construir todos esses caras aqui pra gente, certo? Então, nós podemos falar que basicamente essa é a estrutura básica de qualquer aplicação que seja modelada com DDD. Bem, galera, sobre DDD, nós falamos hoje sobre os principais aspectos da modelagem de domínios utilizando o DDD. Mas desde 2002, 2003, quando o Eric Evans lançou o seu livro, muita coisa mudou. Por exemplo, hoje nós não falamos de DDD sem falar também do uso de eventos. E os eventos é que começam a carregar o estado da aplicação. Nós deixamos de ter uma aplicação que trabalha apenas com dados transientes, ou seja, com uma foto do dia atual salvo em banco, que é basicamente o que nós temos em vários casos, e nós começamos a tratar o estado da aplicação com uma execução, uma função que é a execução do conjunto de eventos na ordem que eles foram na ordem que eles foram disparados. Então, isso veio justamente com a entrada do Event Sourcing como um dos padrões utilizados dentro do DDD. Nós também temos a figura ali dos serviços de domínio, eles sendo diferenciados, separados as funções, certo? Nós temos serviços que vão ler, ou seja, query, handlers, e nós vamos ter command handlers. E isso vai separar o que cada um desses handlers vai fazer. Comandos alteram o estado da aplicação, enquanto que queries, eles vão projetar o dado da aplicação. Ou seja, é o uso do CQRS, que é um padrão que também foi derivado do CQS dentro dos nossos domínios. Então, disparando eventos que reagem a... Nós temos comandos que disparam um comando de alteração dentro da agregação, que pode disparar uma notificação para o domínio. A própria questão de eventos de domínio, né, os domain events, eles foram inseridos mais recentemente dentro do DDD. E tudo isso vai ser alvo de vídeos futuros aqui no canal. Hoje nós falamos dos aspectos principais e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez,
Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre DDD e deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, qual que é a sua experiência no uso de Domain Driven Design. Falou, galera, até mais!